5 anos atrás, numa reunião de pastores de várias igrejas do Brasil, o povo estava animado, os pastores estavam animados porque 2016 ia ser um quadro do Brasil e um quadro dos evangélicos e das igrejas para todas as nações. Que quadro é esse? Que quadro vergonhoso. Eu vinha hoje no culto de tarde pensando como nós estamos em momentos difíceis, mas me lembrei das escrituras que nós decoramos essa semana, que os tempos seriam difíceis. Para aqueles que estão ligados, a Bíblia diz que isso é um sinal, você não vai ser pego de surpresa como vão as nações, e os outros que não conhecem a Deus e não estão ligados. Nós estamos muito próximos de ver acontecer o que essa música fala. E a Bíblia diz que os céus vão se romper como toalhas velhas, lençóis velhos, e a glória do Senhor resplandecerá. E eu vinha orando hoje, no meio daquela agonia, porque isso me dá, isso me dá uma tristeza. Eu espero que dê tristeza também em você. E de repente eu olhei no céu e tinha um grande arco-íris. E Deus disse mais uma vez: eu estou no comando da vida. Nada acontece fora da minha permissão. Eu estou no comando e minha promessa dura para sempre. Continue a servir a Deus. Faça desse ano o ano mais evangelístico dessa igreja. Que mais pessoas se convertam ao Senhor. Porque os momentos são difíceis. Nós passamos por uma época de deserto e talvez seja assim até o final, porque o final está próximo. Mas é um momento também de grande salvação. Hoje eu quero falar sobre o tema da palavra de Deus. Por que a palavra de Deus é tão importante para nossas vidas? E Deus, então, Ele usa três objetos e compara a Bíblia com esses três objetos. E nós queremos então olhar esses três objetos hoje. O primeiro sendo a espada. Deus diz que a sua palavra é como a espada. A sua palavra, e especificamente em Efésios capítulo 6, verso 17, ele diz a palavra proferida, rima, da onde vem, rimar, dos versos das poesias, rima, a palavra falada de Deus é a espada do Espírito. Então por que Deus usa essa comparação da palavra de Deus? No livro de Mateus capítulo 4, como também no livro de Lucas capítulo 4, Deus mostra para nós como a palavra de Deus é importante como espada. Espada é um instrumento de ataque e de defesa, é um instrumento de guerra. E a Bíblia diz que para os filhos de Deus, a palavra de Deus é a espada. A palavra proferida é a espada que Deus tem nos dado para derrubarmos, inclusive, todo tipo de argumento, derrubarmos as ciladas e as fortalezas dos demônios, derrubar as fortalezas em nossas mentes. 2 Coríntios nos fala que essa palavra ela derruba até as fortalezas. E que ela é o nosso, a palavra é a nossa espada, é o nosso instrumento de ataque contra Satanás. E Jesus nos mostra como podemos usar e como devemos usar no livro de Mateus capítulo 4. E depois você pode ler em casa também Lucas capítulo 4, que tem a mesma história, aí só mais alguns detalhes. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Deserto é um lugar onde ninguém está perto de você, você está só. As coisas não são confortáveis, as emoções estão em baixas, o país está de perna para o ar,
a doença permeia a violência. Nós estamos num deserto, nós estamos passando por um deserto. E Jesus então foi levado pelo Espírito, olha, quem permitiu isso? O Espírito. Porque ele ia nos ensinar a usar a espada da palavra, e ele levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, ou seja, é naquele momento que você está numa baixa de energia, uma baixa emocional. É lá que Satanás vai atacar. O tentador, e é esse o outro nome do cão, aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás, ele vem tentar trazer pânico ao nosso coração. Nas últimas semanas eu tenho várias pessoas que têm vindo conversar comigo, de jovens que estão com síndrome do pânico. Essa semana alguém estava me contando de uma menininha que viu a família dela ser alguns mortos. E ela está com pânico, ela tem medo, ela tem medo de tudo agora. Satanás, ele vem e ele quer atemorizar o seu coração, ele quer aterrorizar o seu coração. Ele quer fazer você duvidar. Ele tentou fazer o próprio Filho de Deus duvidar se ele era filho ou não. Isso aí, na verdade, é a maior tentação nesse quadro. E ele vem e ele tenta permear, e essa semana eu vi duas mulheres aqui da igreja que estão duvidando se Deus existe. Depois de tantos anos, agora estão duvidando se Deus existe. Mas em vez de buscar a solução na Bíblia, estão buscando a solução em livros de filosofia. Entendeu? Vão se apagar. Satanás, ele quer que você duvide. Ele começou lá no Jardim do Éden, quando as coisas eram muito melhor do que são hoje, e ele já começou a jogar essa dúvida na cabeça da Eva, sobre o amor de Deus, como nós estamos dando domingo de manhã, sobre autoimagem, sobre se Deus enganou, se Deus tinha realmente dado o melhor para ela. O tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só, tem horas que você pedir milagre é um pecado. Sabia disso? Está todo mundo correndo atrás de milagre, mas Deus diz que nos últimos dias vai muita gente dizer assim: não, fizemos milagres. E Deus já disse: nunca vos conheci, esse milagre foi do diabo. Porque não foi por permissão nem autorização de Deus. Mande essas pedras se transformarem em pão. E Jesus não obedeceu, Jesus não fez milagre. Por quê? Porque a ordem veio de Satanás. Ele aguentou a sua fome. Ele tinha poder para fazer aquilo sim, mas não fez. Por quê? Porque ele jamais, em circunstância nenhuma, obedeceria a Satanás. Mas o interessante aqui é que de repente então, Jesus puxa a espada da palavra. E ele cita para Satanás, ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Satanás tem medo dessa palavra, porque é essa palavra que vai jogar ele no inferno. É dessa palavra do Senhor Deus que está escrito aqui para nós, que Ele nos deixou como a nossa arma, para nós podermos proferir nas horas de luta e guerra. É essa palavra que aquele monte de demônios tinham medo quando Jesus se aproximou ali daquele endemoniado. E eles tinham medo de Jesus pronunciar a destruição e o inferno deles. Eles rogaram para poderem sair do homem e entrar nos porcos, porque eles sabiam que Jesus tinha o poder de condená-los para o inferno. Eles sabiam que era Deus, e Deus tem nos dado essa mesma palavra a nós. Você tem esse poder, você tem essa espada em suas mãos, mas você tem que saber manejar. Por isso que Paulo diz para Timóteo: aprenda a manejar essa palavra. Se prepare para não ter vergonha de saber manejar essa palavra, de usar corretamente essa palavra, usando corretamente o contexto, não extraindo inverdades da verdade, e sim a verdade da verdade. E Jesus então respondeu com um golpe. Satanás então, ele tentou driblar, e ele levou ele para uma parte alta do templo, e lá disse:
Ah, mas a Bíblia também diz que Deus não vai deixar que você se esbagace no chão. Interpretação davidiana, na tradução, né, moderna, Davi. E Jesus disse, a Bíblia também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus tinha a palavra na ponta da sua língua. Ele citava versículos e nós temos que seguir o exemplo dele. É isso, quando ele diz a palavra é a espada de Deus. É isso que ele está dizendo. Você tem que ter essa palavra, tá? Como fio na ponta da sua língua, para poder golpear Satanás diante de cada uma das suas circunstâncias, porque Satanás não tem medo de você, ele tem medo da palavra de Deus, que você carrega no seu coração e pronuncia contra ele na sua boca. Quando eu era pequeno, eu me converti bem novo e pelo trabalho da minha mãe, eu era muito sensível ao Espírito e eu conhecia muito a palavra de Deus, mas eu entrei ali na pré-puberdade, ali naquele momento que a curiosidade sexual vem em alta e você está entrando na adolescência e vem aquelas tentações e aqueles seus amigos da escola começam a mexer com a sua cabeça e hoje, né, hoje bem pior do que naquele tempo, porque hoje os pais também cooperam junto com os inimigos, botando um celular na sua mão, pelo qual os pais darão contas. E os computadores, Deus vai cobrar isso de você, a Bíblia diz. Você não pode ser coadjuvante do inimigo. Você tem que proteger os seus filhos, você tem que ajudar os seus filhos. Eu me lembro que então naquela época eu comecei a ter muita tentação na minha cabeça, e minha cabeça começou a ter muitos pensamentos imorais, pensamentos que eu sabia que desagradavam a Deus, e eu não sabia resolver aquilo ali. Tinha vezes que eu sacudia a cabeça para tentar não pensar, porque às vezes eu me lembro uma vez eu estava tentando tomar a ceia e só vinha a imoralidade na minha cabeça, né? O que fazer? E tem homens que estão nessa situação aqui, tem homens que estão assistindo esse culto, estão tendo dificuldade de focar a sua mente na palavra de Deus, de tanta imoralidade que permeia a sua cabeça. E Deus vê os seus pensamentos, e o pensamento dos justos lhe agradam, e dos perversos ele detesta. Tem mulheres com maus pensamentos, porque hoje, né, isso está em toda parte também. Aí eu digo, eu tenho que dar uma solução nisso. Aí eu pensei assim, bem, o diabo é o cão, e quando eu quero que o cão vá embora, o cachorro, eu digo, passa, né? Assim que a gente enxotava os cachorros lá que entravam na igreja. Eu comecei esse processo, passa. E eu descobri que eu estava toda hora, passa, não fazia outra, passa. Uma vez atordoado, eu entrei numa sala, passa, quando eu vi, estava cheio de gente. Meu pai, o quê? Passas, eu gosto de passas. Mas um dia eu descobri que Deus havia me dado uma arma contra essa, e Ele me ensinou a usar, a memorizar essa palavra, e com essa palavra eu podia destruir e levar cativo todos os pensamentos. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 e 10, isso deve ser o seu objetivo, homem, é de não sair nem entrar nenhum pensamento que você não permita, que você tenha domínio absoluto sobre o seu pensamento, usando a palavra de Deus, usando essa espada, proferindo essa palavra contra Satanás, quando ele vem te atacar, porque Satanás sabe do poder dessa palavra. Hebreus nos fala sobre o poder dessa palavra. É uma espada de 2 gumes que corta indo e vindo. É nossa arma de defesa e nós precisamos ter muito acesso. Uma noite depois que eu preguei desse assunto, a Penny teve um sonho. Ela teve um sonho e na hora lá o diabo estava tentando ela. Como um grande pitbull, diz que o demônio atacava ela tentando citar versículos como ela tinha aprendido na mensagem, e na hora não veio nem um versículo, igual como você que estuda inglês 12 anos, aí quando a pessoa diz, what is your name? Aí, repeat please. Com uma velhinha que fez aula de karatê, de judô e defesa pessoal, para a próxima vez que um cara fosse assaltar, pegar a bolsa dela, ela ia dar uns tubos no cara. Aí um dia deu tudo certo.
cara passou, pegou a bolsa, ela tropeçou, né? Passou a perna no cara, aí usou tudo que ela aprendeu, pegou a sombrinha e começou a bater no cara. Continuando o sonho da minha esposa, o pesadelo, disse que aí na hora desapareceu tudo, só tinha um versículo na cabeça dela: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus amou o mundo de tal maneira que... E o diabo isso, aí o versículo dela não dava, porque ela não estava usando. Veja só, se Jesus manejava bem a palavra, ele tinha o corte certo para cada tentação. Por isso que você tem que ter um arsenal de palavra na sua vida. Deus tem dado para você tudo que você precisa. Tem hora que você tem que ter granada, tem hora que você tem que ter o espadete, tem hora que você tem que ter o espadão, tem hora que você tem que ter a bomba, né? E Deus tem dado tudo isso, mas você tem que aprender a manejar essa palavra de Deus. E essa palavra você tem que ter no seu coração e pronto para usar antes da tentação, não na hora da tentação. Por isso nós fazemos esse festival, e nós fazemos nossas meditações, nós cobramos essas coisas, porque nós queremos ser um exército preparado com a palavra de Deus, porque os tempos vão piorar. E nós queremos ser soldados vitoriosos. Continuando o sonho dela, ela disse que ela não conseguia no final. Ela disse que ela acordou, ela aparecia, ela se lembrou de uma história que eu contei, que o pitbull me atacou, e o pastor Sérgio, vendo o pitbull me atacar, ele pulou para dentro da picape, para poder falar para todo mundo como é que foi a morte do pastor Davi. Brincadeira, depois ele pediu perdão, disse que naquela hora foi assim um pavor tão grande, que ele pensou: como é que eu vou ajudar? Eu vou me meter e deixar o pitbull me matar em vez do pastor? O pastor é maior do que eu. Aí ele pulou para dentro da picape, ficou olhando, né? Orando em oração, ele ficou ali em oração pelo pastor, né? E a Penélope falou assim que ela se sentiu igual a mim, aquele pitbull vindo para cima, né? E sem nada. Eu tinha um aramezinho desse tamanho, arame recozido ainda, né? E um alicate na minha mão. Mas Deus, com um alicate e um arame, ele faz muita coisa, não faz não? Você passa aquele arame assim rapidamente pelos olhos, pela boca, não foi bem assim não, mas com aquele alicate e aquele arame, Deus salvou a minha vida. Isso eu digo. Eu só não consegui costurar a boca, né? E ela disse que naquele terror aí, ela precisava de outro versículo. Ela disse que ela se sentiu ali o ataque do pitbull, e ela com aquela panelinha, aquelas vasilhinhas que a gente compra, né, da Plastil, de plástico, batendo no pitbull, né? E assim é você, se você não tivesse arsenal completo na sua vida. Por isso que nós memorizamos a palavra de Deus. Segundo, Deus compara a sua palavra como com a lanterna. Olha só, apague a luz para a gente ver assim a força dessa lanterna, né? Isso aqui é daquela de matar jacaré, né? Caçar jacaré. Olha só, olha para a luz, olha só, não é legal? Olha ali em cima, olha só, é mais forte do que o canhão ali, ó. Olha aí, né? Não é gostoso você ver uma luz numa noite escura? Pronto, pode acender a luz. Na noite escura, no temporal, a gente no meio do Rio Negro, e não tinha luz nenhuma, e a gente estava perdido. E o Rio Negro tem muitas pedras e muitas praias na época da seca, e nunca orei tanto na minha vida. Eu digo hoje à noite, eu não sou um bom nadador. Eu consigo nadar um pouco se tiver no dia, mas à noite eu acho que eu não consigo nem nadar, né? Eu pensei assim, e hoje à noite pode ser a minha última noite. E de repente lá no longe, nós vimos lá no longe o pisca de uma lamparina pela brecha da porta de uma casa. E como foi bom ver aquela luz e a gente poder colocar o barco no rumo daquela terra e finalmente chegar. No Salmo 119, verso 105, Deus compara a palavra dele com a luz, com a lanterna. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aqui ele fala de dois aspectos da lanterna. A lanterna tem duas coisas. Quando você anda com lanterna, não sei se você já andou no escuro com lanterna, onde muito escuro, você sempre foca assim, lá longe, para ver o que tem na frente.
e você foca aqui para ver o que tem de perto. Uma noite a gente estava no acampamento, na primeira igreja, a gente estava, né, e era rústica, eles tinham tirado só um pedaço da mata lá, não tinha luz, não tinha nada. E a bateria acabou da lanterna, e a gente teve que ir buscar, eu e mais uns 4 tivemos que ir buscar umas coisas, e tinha uns bois lá no meio do campo, tinha pedra, tinha todo tipo de espinho, e um deles tinha muito medo do escuro, e a gente ia descendo, e a gente, né, cada um tentando manter a sua virilidade naquela caminhada, e de repente que o mais medroso, ele disse, lá vem o boi! Cara, a gente correu, e quando a gente ouvia assim o passo do outro, a gente pensava que era o boi pegando a gente. Eu sei que teve gente que se ralou todinho, caíram. É horrível você andar. Jesus diz em João capítulo 12, verso 35, aquele que anda na escuridão não sabe para onde vai. Se você não tiver essa palavra para iluminar a sua vida, você está na escuridão, você não sabe para onde você vai. Você precisa de um foco lá na frente para saber onde você vai. Mas a palavra não é apenas um foco lá para frente, lá para te nortear, mas é um foco imediato. Uma vez nós nos perdemos na floresta e à noite, 2 horas, 3 horas da madrugada, a gente caminhando pela mata amazônica, que desgraça, e chovendo e liso, e a gente não vê nada, e só tinha uma lanterna, o cara da frente, eu era o terceiro. Sim, eu via para onde nós íamos, mas eu não via nada. De vez em quando eu pisava no buraco, escorregava, caía. É muito ruim você ter só a lanterna na frente, você tem que ter os dois. E Deus disse que essa palavra é justamente para isso. Na nossa vida nós vamos sempre precisar de direção em nossa vida, nós vamos precisar nos nortear, nós precisamos saber para onde vamos. Isso, dentro da decisão de nossa família, essa semana já 2 pessoas vieram dizer assim, pastor, eu quero a vontade de Deus, eu quero saber se Deus quer que eu divorcie da minha mulher ou não. E só Deus pode dizer isso, e a palavra dele nos confirma isso. Sim, às vezes Deus diz que é melhor, às vezes Ele diz que não. Deus nos guia com a sua palavra, e eu preciso saber de Deus, a vontade dEle, se eu vou ser feliz. Hoje de manhã eu li aquele versículo que diz, feliz aqueles né, Salmo 119, os primeiros 5 versículos, feliz aquele que guia a sua vida por esses fundamentos, pela minha palavra. Então, para nós termos felicidade, para nós termos sucesso na nossa vida, nós temos que ter esse norte, nós temos que saber o que Deus quer da nossa vida. Nós temos que ter essa luz na nossa vida. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, quando nós vamos tomar decisões erradas. Mulheres vão destruir suas famílias. Meninas vão casar com os homens errados, homens vão casar com as mulheres erradas, vão entrar na profissão errada, vão entrar em sociedades erradas. E as consequências são terríveis. Luz para o meu caminho, lanterna para o meu caminho, é a tua palavra, e luz lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. Nós precisamos dessa palavra na nossa vida, por isso nós fazemos essa palavra da festa. Sim, a gente faz com alegria, porque nós queremos animar, desde os pequenos até os mais idosos. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é doce, deve ser uma alegria, não deve ser uma coisa tediosa. Terrível é o pecado, um pastor ou um professor aborrecer os ouvintes com a palavra de Deus. Está errado isso aí. A palavra de Deus deve ser uma coisa muito gostosa. Por isso que nós temos que trabalhar. Nós estamos falando isso para os nossos professores de CENIB. Nós temos a responsabilidade de aplicar essa palavra de tal forma que transforme, que as pessoas queiram saber e conhecer essa palavra. Não é você chegar e abrir a sua boca e falar um monte de coisa, aborrecendo os seus ouvintes. E você tem que ter essa palavra em sua vida. Lâmpada para os meus pés, lanterna aqui onde eu piso amanhã, e lanterna lá onde eu vou pisar daqui um mês, um ano, o meu futuro. Terceira comparação que Deus faz da palavra de Deus no livro de Pedro, você sabe o que é isso? O leitinho, o leite da palavra. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, ele diz, desejem, tome esse leite, tome esse leite,
Você precisa desse leite. Paulo fala do leite da palavra, Pedro fala do leite da palavra, Hebreus fala disso. O leite, esse aqui é o leite, esse aqui é o alimento que Deus quer que você tome. E a esse leite da palavra, ninguém tem alergia. A esse, alguns ainda têm alergia, tem que tomar, né, leite de outros animais, né? Mas desse leite aqui, não existe alergia. Só se você for o cão, o filho dele, aí tem alergia. Deus diz então, a palavra é como leite. E Ele diz, você precisa tomar esse leite, você precisa querer tomar esse leite. Por isso que eu desconfio das pessoas que dizem, eu não vou participar desse Palavra Fest. Porque eu acho que a gente ficar tomando leite sem vontade, você tomar leite sem vontade, pode fortalecer você até você ter vontade, e você não tomar, você vai morrer. Como nós vamos ver, pode marcar, essas pessoas que acham isso é ridículo, pode marcar, suas vidas já estão em declínio. Daqui um pouco, a falta de cálcio espiritual, você vai ver perna quebrada, vai ver pessoas caídas pelo caminho. Deus diz, tome o leite da palavra, tome o leite da palavra. Meu pai tem 91 anos, 91 anos. Sabe qual é o segredo dele? Um copo de leite ao amanhecer e um copo de leite ao anoitecer. Nos anos 70, quando as pessoas disseram que o leite fazia mal por causa do colesterol, não sei, blá, 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 os médicos, os cientistas falando, blá, 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 meu pai continuou tomando o leite dele, era filho de fazendeiro. E agora descobriram que todo aquele pessoal que deixou de tomar leite, agora eles estão com problema, estão morrendo com todo tipo de problema. E o meu pai continua robusto, porque toma leite de manhã, leite à noite. Depois que ele descobriu que é bom mesmo, que até os cientistas concordaram, agora ele ainda bota mais uma xícara de sorvete toda noite, né? Porque o sorvete também tem leite. O leite é o alimento. E por que Deus compara a palavra de Deus com o leite? Porque o leite, primeiro, ele fortalece, ele dá cálcio, ele fortalece a proteína, ele ajuda aquela criança a crescer. E aqui ele fala do leite materno. E o leite materno é muito especial, e por isso que existe essa ênfase muito grande hoje. Antigamente, né, teve uma época que os cientistas também diziam, olha, o leite materno não faz tanto bem quanto o leite industrializado. Sabia disso? E como as coisas mudam. Então, por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia fala sobre essas coisas, tá? E você segue a Bíblia com bom senso, e você vai se dar bem, até na sua alimentação. Deus fala como Ele criou as coisas, e como é que as coisas devem ser comidas. Aí, descobriram que o leite materno, aquele primeiro leite principalmente, é cheio de imunidade. Eles imunizam contra muitas doenças. Então Deus compara o leite, ele fala daquele leite materno, aquele primeiro leite materno, porque essa palavra vai imunizar você contra muitas enfermidades, muitas coisas que vão destruir outras pessoas. Você não vai ser destruído por essas infecções, essas bactérias, esses vírus espirituais. Por quê? Porque você tomou o seu leitinho. E o leite é uma coisa que você toma todo dia, não é uma vez por ano. Nós estamos aqui no Festival do Leite, mas não pense que agora esse leite vai resolver o seu problema o resto do ano. Você vai ter que continuar tomando leite. Toda semana, todo dia você toma. Às vezes mais, às vezes menos, mas você toma o seu leite. Isso vai fazer com que você continue a crescer. Vai fazer com que a sua imunidade mantenha-se em alta, para você ter vitória na sua vida. Encerrando, em Colossenses capítulo 3, verso 16, por isso que Deus diz assim: enchei-vos da palavra de Deus. Meus irmãos, meus queridos, eu quero parabenizar você que está fazendo esse esforço. Eu sei que é um esforço, porque eu estou fazendo. Eu estou até pensando como é que ainda faltam os últimos versículos, né? Os último trio, né? Aquela última parte.
Eu vou fazer uma oficina do casamento em Natal, quinta-feira. Eu estou pensando, onde é que, será que lá na praia tem um lugar para me poder ficar decorando meu versículo? Eu estou pensando. Eu tenho que levar uma prancheta para poder fazer a meditação, né? Mas eu vou fazer. A oficina pode não sair, mas a meditação pode contar que domingo à noite eu vou estar aqui, eu vou estar com a mão levantada, só se Jesus voltar antes, eu vou estar com a mão, eu li Apocalipse, né? Talvez a gente saia para o céu no meio do Apocalipse, seria bom também, né? Mas nós vamos ler Apocalipse, né? E nós vamos fazer nossa meditação, e faça isso, porque sabe uma coisa, nós estamos treinando, nós estamos aprendendo a manejar bem essa palavra de Deus, como ele fala para Timóteo, Paulo fala para Timóteo. Nós queremos encher nossa palavra de Deus, porque nós entendemos que essa palavra de Deus é primeiro a espada, é a lanterna, a luz, e finalmente é o leite, é o nosso sustento, que vai nos dar uma vida vitoriosa e feliz. Que Deus lhe abençoe. Continue firme na palavra.